flores. Ó Joinville, cidade dos príncipes, ó Joinville, cidade das flores. As margens do rio Cachoeira, um dia o Montas pioneiro andou no trabalho a manter esse rio corpial ao povo brasileiro. Muito boa noite para você ligado na TV da Cidade, na TVBR. Estamos começando o programa Passando a Limpo. Obrigado você também que acompanha o programa no YouTube, em qualquer lugar do planeta. Muito obrigado de verdade. Boa noite, professor Osnipiski. Boa noite aos mais de 50 mil telespectadores do Passando a Limpo da TV Cidade e da TVBR. Boa noite, nossa convidada especial hoje, Gabriela Loyola. Boa noite, Ariel Pisolatti. Boa noite, Arno Kumlin. Boa noite, Enio Alexandre. Boa noite. Olha, nós vamos começar hoje, vamos mudar um pouquinho. Vamos começar com a paródia que tem tudo a ver com o furacão que passou em Joinville no último domingo. É verdade. Trata-se, claro, das eleições e aqueles parlamentares que foram eleitos pela região e especialmente pela cidade de Joinville. Confira o Silvio Peck com mais uma paródia, o Piava Evidência cantando pra gente. Oi, gente, aqui é o Silvio Peck, o Piava Evidência. Seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo. E bora para nossa paródia, porque hoje nós vamos falar sobre o saldo das eleições para deputados aqui na nossa cidade de Joinville. E para isso vamos chamar o nosso gaiteiro que está ali, o gaiteiro Bensato. Toca a sanfona, meu filho. Eleição veio e passou rapidinho, e lá no fim o saldo já tá pior. A quantidade de deputados eleitos depois do pleito ainda ficou menor. 3 deputados federais dormiram eleitos e amanheceram pendurando paletó. Pra não dizer que houve só decepção, só no Zé Trovão o povo votou sem dó. Elegemos um só, pra federal Joinville elegemos só. Depois do furacão, se foi todo mundo e só ficou o Zé Trovão. Na deputada estadual não mudou nada, 2 reeleitos e um azarão total. 12 mil votos o elegeram deputado, com a ajudinha do quociente eleitoral. O seu partido tinha 8 federais, andou pra trás e conseguiu manter só 3. Perderam todo o seu tempo de TV, e por um pouquinho não perdeu tudo de vez. Elegemos um só, pra federal Joinville elegemos só. Depois do furacão, se foi todo mundo e só ficou o Zé Trovão. Lá na Assis, no ano 94, aconteceu uma campanha diferente. Do vote certo e vote por Joinville. Edgar Meister era então presidente. A tal campanha foi um case de sucesso no nosso estado e na esfera federal. Foi repetido no ano 98 e o povo elegeu de novo pra alegria geral. Elegemos um só, pra federal Joinville elegemos só. Depois do furacão, se foi todo mundo e só ficou o Zé Trovão. Essa campanha do ano 94 ficou marcada até os dias atuais. Elegeu 5 deputados no estado, também de quebra elegeu 2 federais. 98 a ideia foi mantida e a eficácia repetida outra vez. 2 federais novamente foram empossados e no nosso estado o povão elegeu 6. E agora é um só, elegemos um só, pra federal Joinville elegemos só. Depois do furacão,
depois do furacão. Se foi todo mundo e só ficou o Zé Trovão. Elegemos um só, elegemos um só. Pra Federal Joinville elegemos só. Depois do furacão, depois do furacão. Se foi todo mundo e só ficou o Zé Trovão. Tá aí o Piava Evidência, composição do Osni Pisque. O professor, ajudei, né? Hein? Sempre ajuda. Né? Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida. Interpretação fantástica do Silvio Peck e o Osni Pisque ali na composição. Nós ouvimos o Zé Trovão. Ele falou um pouquinho sobre essa vitória dele, que foi o único, né, deputado federal aqui por Joinville. Dá para botar o que ele falou no ar? Pode. Deixa eu ver o que falou o Zé Trovão. Fala pessoal, Zé Trovão por cá. Eu vim agradecer aos mais de 70 mil votos em Santa Catarina. Deputado federal eleito pelo PL, uma honra, uma gratidão eterna a cada um dos senhores e senhoras que acreditaram e confiaram no meu trabalho. Estamos juntos e vamos trabalhar juntos para que Santa Catarina seja um estado cada vez maior. Uma honra, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Um beijo no coração. Muito obrigado, Joinville, pelos seus 20 mil votos. É uma honra, uma honra. Lembrando que nós tínhamos 3 deputados, né? O Coronel Armando, do PL, que não conseguiu a reeleição, Darcy de Matos, que também não conseguiu a reeleição, e o Rodrigo Coelho. Então nós tínhamos 3 deputados federais, agora temos apenas 1. Entre os estaduais, nós tínhamos 3, mantivemos os 3, houve uma troca aí, porque o Kennedy, que era deputado estadual, tentou ao Senado, e então foram eleitos Sargento Lima, que inclusive foi mais votado que o Zé Trovão, tá? Mesmo como estadual, o Sargento Lima teve mais votos que o Zé Trovão, Fernando Krelling e o Matheus Cadorim, que entrou pelaquele quociente. Nós ouvimos também os 3 estaduais a respeito desse momento aí de vitória, já que os 3 conquistaram um lugar na Assembleia Legislativa. Alô, meus amigos, deputado estadual Sargento Lima, eu quero agradecer do fundo do meu coração cada um dos 71.185 votos recebidos. Quero agradecer cada uma das pessoas que se engajaram em nossa campanha e deixar bem claro que agora nós estamos passando para uma outra fase, mais importante ainda, reeleger o nosso presidente Bolsonaro e eleger o nosso governador Jorginho Melo. Então eu continuo esperando e podendo contar com o apoio de cada um de vocês para que possamos lograr êxito e vitória nessa grande batalha que estamos para travar daqui para frente. Forte abraço para todos vocês aí. Continuo contando com seu apoio. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Gente, um dia depois da eleição, tô aqui nas ruas para agradecer cada um de vocês. Não basta ir para a rua apenas para pedir voto. Tem que saber retribuir. A minha gratidão é eterna a todos que abraçaram a nossa causa. Nos deram 54.320 votos. A minha amada Joinville, que nos deu uma votação expressiva. Toda Santa Catarina. A confiança de vocês será retribuída com muito trabalho nos próximos anos. Aquele que eu não consegui levar esse folhetinho, se sinta abraçado. A minha gratidão é eterna. Tamo junto. A gente pode mais. Oi pessoal, tudo bem? Primeiro eu quero agradecer imensamente a confiança do povo joinvilense e catarinense nas urnas, levando a nossa eleição à vitória para deputado estadual. Tenho certeza que nós vamos honrar aí com compromisso e com seus votos. Antes disso, porém, nós temos um segundo turno presidencial e estadual. O prefeito Adriano aqui e o nosso diretório municipal já se posicionaram nas redes sociais, bem como o governador Zema, que também esteve pessoalmente com o presidente Bolsonaro, declarando seu apoio. Por ser de direita, eu voto Bolsonaro e Jorginho, mas deixo claro aqui que esse apoio é baseado em princípios, não tem nada a ver com troca de favores ou cargos. Eu representarei a Assembleia com um papel independente, cobrando dos futuros governantes um respeito à democracia e às instituições, e vou rechaçar qualquer tipo de comportamento e posição antiliberal, ok? Contem comigo na Assembleia para bem representá-los. Um abraço. Lembrando que um dos motes do Partido Novo é não utilizar recursos do fundão eleitoral. E não vai mais ser possível agora, porque não tem mais, né, o fundão, pelo menos por enquanto. O Enio, antes de apresentar a Gabriela, eu queria dizer o seguinte. Joinville é interessante, sabe? Tem gente que critica o nosso programa. Mas veja só o que acontece em Joinville.
exatamente o que aconteceu aqui na última eleição de domingo. Um verdadeiro furacão. Não é? Foi ruim para a cidade, péssimo para a cidade. Isso demonstra muito bem que Joinville não tem liderança em nada. O JEC está fora de série, certo? Nós não temos um ginásio de esportes, nós não temos uma festa de outubro, quando os nossos municípios todos no entorno têm. Nós não temos nada, nós não temos planejamento. O nosso sistema viário, nós vamos mostrar hoje aqui, é o mesmo da década de 70, de 50 anos atrás. E nós nos contentamos com gambiarra. Eu queria louvar aqui o inesquecível Edgar Meister, que em 1994, na CIGE, como presidente, porque ele foi presidente de 93 a 95, as lideranças, na época, se reuniram com os partidos políticos, pedindo para que lançasse menos candidatos, eu me lembro muito bem disso. Todas as entidades de classe, a CIGE, CDL, a Jorpem, nem sei se tinha a Jorpem na época. Sim. Mídia em tudo que é campo, outdoor, televisão, rádio. Propaganda, televisão, rádio. Hoje nós vimos uma fachazinha, uma flâmula pendurada no prédio da CIGE e mais nada. Mas foi trabalhado, né, Pedro? E o resultado foi esse. A ideia foi trabalhada, não o resultado foi esse. A ideia, né? Entendeu? O resultado foi exatamente esse. Nós tínhamos 3 federais. Hoje temos 1. Nós temos 3 estaduais. E o último, que foi o candidato do prefeito do Partido Novo, entrou na rabeira com 12 mil votos. Então, o que demonstra isso? Veja o Partido Novo. No Brasil, alguma coisa está errada. No Brasil, eles tinham 8 deputados federais, hoje tem 3, perderam tempo de TV. E não sei se perderam o fundo partidário, não sei. Eles não usam, né? Mas o tempo de TV perderam. Perderam a possibilidade de pedir. Né? E em 1994, eu vou ler aqui o nome dos deputados que se elegeram. 94. Deputados federais. Luiz Henrique da Silveira, depois foi nosso governador, foi prefeito novamente, governador. E José Carlos Vieira, eu me lembro que foi o deputado federal mais votado do PFL. Mais votado no estado do PFL. Deputados estaduais, Eni José Voltolini, Adelor Vieira, Sérgio Silva, tio do atual prefeito, Carlito Merz e Ideli Salvati. Em 98, Ariel, aqui são 5 estaduais e 2 federais. Em 98, foram 2 federais, Carlito Merz e Eni Voltolini. E 6 estaduais, 6. O dobro do que nós temos hoje. Adelor Vieira, João de Oliveira Rosa, Nilson Gonçalves, Jaime Duarte, Ideli Salvati e Francisco de Assis. Portanto, ó, nós estamos certos, viu? Alguma coisa está errada. Maior colégio eleitoral do estado, Jaraguá do Sul, com um colégio eleitoral muito menor, elegeu 2 federais, Choquete e reelegeu, né? Choquete e o... Me falhou agora, Chiodini, certo? E os estaduais, né? Reelegeu o doutor Carol Preso e o Antídio Lunelli, que fez uma votação expressiva. Quer dizer, praticamente o mesmo que Joinville, né? Com, sei lá, 1/3 dos nossos eleitores. Temos federais mais. E o Zé Trovão fez 20 mil votos em Joinville e 50 mil fora. Se dependesse de Joinville, Zé Trovão não teria entrado, nós não teríamos sequer um deputado federal. Eu teria só um lema para complementar, aproveitando o que deixou o Zé Trovão e o Sargento Lima, que eles falaram Deus acima, como é que é? Deus acima de tudo. O slogan do PL, né? Isso. Não, o slogan do presidente. Eu diria que funciona da gente, seja o que Deus quiser. Foi mais ou menos, esse é o lema da campanha. Isso aí. Eu queria passar a palavra à Gabriela, para que contasse um pouco qual é a função do Conselho Municipal de Cultura
e do que vocês fazem e o que pretendem fazer. Eu acho que é muito pertinente esse assunto quando se fala em política. Porque quando eu entrei para alguma área da cultura, expressão cultural, eu entendi, afinal, o que é a palavra cultura, o que esse termo significa. E ele depende muito do olhar, né? Em que olhar você está considerando a cultura. E em termos assim, pensando em políticas públicas, né? Na verdade, cultura é tudo que a gente sabe, o que a gente faz e o que a gente quer. Então, falando em comunidade, o que sabemos, o que fazemos e queremos. Então, cultura é um organismo vivo. Então, eu imagino assim, a nossa pele é o nosso território, né? Então, nós somos nós formamos uma cultura com esses 600 mil habitantes, né? Mas se você for olhar no microscópio, esse tecido, ele é composto por células, e essas células, elas estão em movimento, né? Então, a cultura nada mais é do que nós estamos aqui formando uma certa cultura, né? Mas nós estamos sempre em movimento. Então, não é só no meu entender, mas isso é um conceito geral já aplicado, né, no mundo, de que você não deve fazer nada se não for a partir da cultura. Porque esse tecido, né? Então a gente tem uma cidade enorme, né? Joinville é uma cidade muito grande, e se você não olhar para todas essas células que têm informações genéticas, então a cultura nada mais é do que um grande IBGE, né? É um centro, digamos assim, é um lugar onde nós temos ali a disposição do poder público para saber, afinal, quem somos nós. Porque eu não posso dizer o que é Joinville, quem é Joinville. Nós somos formados por várias culturas. E se você não entende essa cultura, como você vai agir? Seria a mesma coisa que lançar um produto sem conhecer o mercado. Então, cultura somos nós, todos nós. E a Gabriela Loyola, daqui a pouquinho, ela vai avaliar conosco o estado deplorável que há aqui em Joinville em relação aos nossos museus, né? Nós temos aquela tradicional circular da professora Osnipiski, que é muito triste o que nós encontramos e o que nós não encontramos. Eu acho que a Gabriela explicou muito bem o que é cultura, mas eu acho que aqui em Joinville nós estamos vivendo cultura. É verdade, lamentavelmente. Vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha, daqui a pouquinho voltaremos com a segunda parte do programa Passando a Limpo. Tem os nossos museus e tem muito mais. Tem a questão da mobilidade que tem tirado o sono das pessoas em Joinville e você vai saber por quê. Tem uma segunda parte dos engarrafamentos, especialidade da maior cidade de Santa Catarina. A gente volta em seguida. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo. Como a gente combinou antes do intervalo, vamos dar uma olhadinha nos nossos museus. Eu tenho uma lista aqui, deixa eu pegar a minha lista aqui, porque a lista está boa. MAGE, Museu de Arte de Joinville. Esse museu, eu confesso que é o que eu mais gosto. O lugar é maravilhoso, foi a casa do Otto Karderf, o primeiro prefeito, né? Vamos chamar de prefeito, não era esse o nome, que era o administrador, o intendente da cidade, mas enfim, era um prefeito. E essa casa, a casa por si só, já merece uma visita, que ela é maravilhosa, né, Gabriela? Sim, né? E além disso, quando há, né, exposições muito bacanas, é muito triste a gente ver um local como esse não disponível para a comunidade, né, Gabriela? Sim, essa casa tem várias questões, né? A histórica, né, de quem morou, a arquitetônica, o fato de ter sido construída com tijolos que serviam de lastro, né, para a embarcação dos imigrantes. E é um espaço tão pequeno, né, que seria tão fácil você preservar enquanto patrimônio, né, e de você disponibilizar para as expressões culturais, no caso de artes visuais, né? Mas você pode fazer várias atividades no jardim, que o jardim é maravilhoso. Para fazer justiça, até no jardim, eventualmente acontecem algumas feiras ali, né? Não com a frequência que seria a ideal, mas de vez em quando até acontece.
Aí nós demos um pulinho também. Mas deixa eu só complementar. Complementa. Ariel, lembra quando você veio a Joinville? Você chegou aqui na década de 80, começo da década de 80. Isso, 1982. O Arno já estava aqui porque nasceu. Isso ali, 83. Esse museu, viu, Gabriel? Ele era... Toda semana tinha uma coletiva de arte, pintores. Eu sou dessa época também, eu lembro. Lembra, né? E por ironia do destino, a maior frequência no museu se deu quando colocaram um barzinho nele. Exatamente. Lembra disso? Que era tinha um barzinho lá? Tinha um bar no mas isso eu preciso fazer uma parte, porque assim... Murilo. Esse espaço... Murilo Vieira. Não é adequado para fazer bar, tá? Então, não, com assim, certeza. Mas funcionou. Com certeza. Sim. Eu Mas quis exatamente fazer esse comentário, né? Mas não pode funcionar por quê, Gabriel? Porque assim, ó, é uma casa antiga, ela tem as tábuas maravilhosas de piso. Para você botar uma lanchonete, alguma coisa, precisa ter muito cuidado o que você manipula. Não, mas o bar era no porão. Então, no porão, exatamente. Em cima, você tem o espaço expositivo, madeira, né? Então, você pode, por exemplo, na Pinacoteca de São Paulo, eles têm no porão um café, onde você não cozinha nada lá, você serve apenas, né? Mas o problema de usar isso enquanto comida é que a casa já é tão pequena. Então, aquele espaço, aquele porão... Mas podia ser usado para um café, então. Não, esse porão, bom, enfim, tem várias sugestões, mas por que não fazer um espaço permanente da história da colonização, né? Botar ali toda a história do Ottokar Derfel, que já foi feito uma vez, né? Porque a gente tem ali uma referência, porque da nossa identidade, né? Parte da nossa identidade. Então, assim, Joinville, vou visitar qualquer espaço que tenha a ver com uma pessoa, né? Uma referência enquanto personalidade da história da cidade. Nós não temos. É verdade. Inclusive, houve uma exposição um tempo atrás, há bastante tempo, eu lembro que percorreu o mundo de artefatos que eram utilizados para tortura e que eu lembro que foi uma loucura. Vinha gente de todo que é canto para visitar essa exposição que foi realizada exatamente ali no MAGE. Agora, um outro museu maravilhoso de Joinville é o Museu do Imigrante, né? Por toda a história que ele tem, essa edificação, meu caro Arno, ela tem a ver com Joinville exatamente pelo fato de que a denominação de Cidade dos Príncipes tem muito a ver com essa edificação do Museu do Imigrante, né? Conta a história que era nesse local que os príncipes viriam morar. Iriam morar, né? Aliás, a história conta que a casa foi construída com para essa finalidade. Inclusive, um pouco da história da ocupação urbana de Joinville, a parte que ficou das terras para a utilização dos príncipes, para mim a área mais nobre de Joinville é o Bucarém, que acabou não sendo ocupado posteriormente. Mas aqui, nesse museu, era onde deveria ser o local de moradia do príncipe. Durante muitos anos foi a sede do domínio Dona Francisca. Exatamente. Funcionou. Aliás, lá, quer dizer, ele os continua príncipes vivo, não moraram, mas jurídica. o domínio foi instalado lá. Exatamente isso. Agora, a má notícia em relação ao Museu do Imigrante, que a gente pode chamar o Museu de Imigrante de parcialmente aberto. O piso superior ali da casa, da mansão, ele está fechado. Continua até daqui, eu vou pedir para o Zé, ele vai local, tá aí, ó. Aquela placa que vai fazer aniversário, está ali vetado o acesso à parte superior. Além disso, aquela parte lá atrás, onde tem um galpão maravilhoso, com aquelas, eu não sei como é que se... aquelas carroças, né? E também não está acessível ao público. É lamentável, né? Também não está? Também não está. Pelo menos no dia que nós fomos lá, né? Ô Zé, dá um tiro no pé do Gassenfert antes que ele vá para São Francisco. Dá mais um. Mas ele vai para São Francisco? Pelo menos dia, né? Pediu para ir, né? Férias, final do ano, com calor. Visitar as praias. Gabriela Loyola, um pouquinho sobre esse museu também. Então, nós estivemos lá visitando todo esse projeto de restauro, inclusive a expografia, né, que foi proposta para o espaço, é projeto do governo federal, do IFAM, né, junto com o IFAM. E segundo a gestora, tudo é muito lento, né? Então conseguiram reformar, fizeram uma exposição no térreo, né? E em cima
estão aguardando, digamos assim... Recursos para... Essa pergunta aqui não quer calar. Existe algum motivo para que algum motivo? Seja bloqueado esse espaço, a visitação? Porque a proposta do museu mudou. Né? Ela não será mais um museu como era antes, de exposição... Permanente? Não, será permanente, mas o que a gente tinha antes? Um lugar onde tinham móveis, baús, louças, né? A nova proposta desse museu é uma coisa que tem a ver com imigração, não necessariamente a imigração... mas até agora não conseguiram fazer isso? Não. Não. Mais um tiro no Gassenfeld, no pé dele aí. Economiza a munição aí, Pisco. Tem muita coisa aqui ainda. Enquanto não é possível, não existem verbas para fazer esse novo modelo, por que não se continua no antigo? Faz alguma coisa. Mas eu não entendi. Mas verba para quê? Para o restauro? O restauro não foi feito? Não, é que uma exposição não é tão simples, né? Você tem curadoria, primeiro você tem conceito. Então mudou o conceito do museu. Eu também não sei com quem foi discutido isso, né? Eu estou entrando no conselho agora. Ô Zé, dá um tiro no pé do cara com quem foi discutido. Então... Assim você vai atirar o Léo, vai localizar o alvo. Desculpe, Gabriela. Sim, então assim, uma exposição, né, é complexa, porque você primeiro precisa saber por quê, né? Então, o propósito e o conceito. Gabriela, nós vamos chegar em outros assuntos. Eu queria fazer você falou pouco, mas explicou tudo. Tudo aqui não vai para frente, né, Ariel? Eu penso que me permite uma colocação para a Gabriela. Gabriela, você está assumindo a presidência do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Sim. Mas foi eleito outro presidente? O que aconteceu nesse conselho? Então, na eleição do conselho, primeiro, né, que eu estou propondo várias mudanças nesse conselho. Suplentes podem se candidatar à presidência, isso é uma prática do conselho. Mas o suplente não pode votar. Então, se o suplente não representa a maioria do seu setorial, como ele pode se candidatar a presidente de um conselho? Que o conselho, o que é um conselho? Né? Nós temos conselhos de educação, de saúde, na cultura. O que é o conselho? O conselho é a sociedade civil representada nas políticas públicas, porque nós estamos fiscalizando, deveríamos, né, fiscalizar, acompanhar o que está se fazendo com o dinheiro público, o nosso dinheiro, né? Então, e aí o que aconteceu? Inclusive, outra proposta minha, quando eu fui candidata, é que nenhum conselheiro poderia se habilitar a ser proponente do SINDEC, porque há um conflito de interesses. Claro. Mas, né, não fui eleita, porque era uma coisa muito chocante, digamos assim, para o que era habitual, e caiu do céu uma decisão do TCE, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, dizendo que o que a gente, não só eu, algumas pessoas defendem, né, que nenhum conselheiro pode ser proponente do SINDEC. Então, parece bastante óbvio, né? Então teve que sair. Então foi por isso que o Gassenfeld foi pedir emprego em São Francisco? Não, mas acho que ele não era proponente de nenhum projeto do SINDEC. Diretamente, pelo que eu sei, ele não é proponente. Não. Mas quem que era? Não, ele não é proponente de projetos do SINDEC. Ele, propriamente dito. Entendi. Tem laranja no meio, então? Bom, isso aí eu não posso afirmar porque... A fruta não se sabe. Vamos fazer o seguinte, vamos concluir os nossos museus aqui. A gente foi no Fritz Alt. Fritz Alt, você sabe que continua fechado. A única ação que foi realizada no Fritz Alt nos últimos tempos foi servir de como é que o ateliê. Que palavra fantástica. Ateliê, para que aquele artista fizesse um belíssimo trabalho, inclusive o Edson Machado, na restauração do... Aliás, eu passo, como sempre, com frequência, eu passo naquela praça. Como é bonito ver a estátua novamente inteirinha, né? É verdade. O braço, então. Pena que continua... Não, toda a estátua está bonita. Continua aquele cercadinho ali do... Não, mas é para proteger. Da Praia do Alcaide, continua. Não, ali é para proteger, porque se não botar o cercado, alguém cai ali e vai ter um vandalismo de novo. Mas o braço foi colocado com a posição no nariz, não? Não. Ô Zé, vamos dar uma olhadinha no arquivo histórico? Ainda não.
no arquivo histórico, porque o arquivo histórico também é um local que contém lá documentos fantásticos, né, que relatam a história de Joinville. E no fundo do arquivo histórico tem aquela casa em Chaimel. A gente tem imagem da casa em Chaimel que está lá desmoronando, Zé, ali atrás do arquivo histórico. Essa casa em Chaimel também tem uma história, né? Ela foi uma doação, foi transferida, uma obra linda. Esse é o arquivo histórico, né? O arquivo histórico, apesar de a distância parecer que está bonitinho, mas à medida que você vai se aproximando dele, você vai notar uma série de problemas mesmo, e são problemas graves. Aí a casa em Chaimel. Qual é a história dessa casa em Chaimel, Gabriela? Ela foi uma doação, se não me engano, da Camilote. Isso, né? exatamente. Camilote, Exatamente. E já tiveram atividades lá dentro e a última desgraça foi cair essa árvore em cima dela. Foi uma fatalidade. Eu assim, não lembro a data, mas está assim, né? Não se fez mais nada depois que caiu essa árvore. Engraçado, né? Cai uma árvore em cima do imóvel e fica ninguém por faz isso. nada. E fica por isso. Olha, do lado da prefeitura, né? Não, a impressão que dá é que ficaram felizes, né? Que a árvore caiu. Que bom porque que a árvore caiu. Será que estão esperando uma segunda árvore para fazer alguma coisa? É absolutamente inacreditável, né? Inacreditável. Mas as placas e informes a gente encontra em tudo que é canto. Aproveitando a Gabriela aqui. Gabriela, como é que anda, então, nesse sentido das políticas culturais, o nosso patrimônio histórico material? No caso, especificamente, do que eu falo do inventário que está para se resolver, que tem uma lei que deveria ter esse inventário pronto há muito tempo, que existem verbas, por exemplo, as outorgas onerosas de algumas construções poderiam ser revertidas para o patrimônio cultural material, mas isso tem que estar vinculado ao inventário. Como é que anda essa história, ou não anda também? Bom, então, eu entrei agora, então faz meio ano, e agora com o presidente. Como eu encaro a situação, como que a gente chegou nesse ponto, né? Porque a gente precisa fazer uma autoanálise, e eu falo isso lá para os conselheiros, porque é usual, né? E não só no Conselho de Cultura, o outro é que não fez, né? Então fazem notas de repúdio para a prefeitura, mas a gente precisa olhar o que nós deixamos de fazer enquanto conselheiros, enquanto sociedade civil, e por que esse conselho está esvaziado, né? A minha proposta segunda-feira na reunião será montar esses setoriais, porque eu tenho ido a fóruns setoriais e vão 6 pessoas. Então eu pergunto, vocês acham que vocês estão representando quem? Né? Então, quando você vê uma cidade de 600 mil habitantes e você leva para um fórum meia dúzia de pessoas, 10 pessoas, você está representando quem, afinal? Bastante desprestigiado. Não? Mas aí eu me pergunto, mas essas pessoas que estão lá, pelo menos elas estão lá. O que acontece com as outras pessoas? Por que a sociedade, que não é agente cultural, passa na frente de um prédio abandonado, de um museu fechado há anos, não é pouco tempo, há anos, a cidadela... Isso acha normal. E não faz nada. Então, assim, eu enquanto conselheira, enquanto presidente do conselho, eu tenho a missão, né, e é meu dever de fazer um conselho efetivo, porque há anos ele não é efetivo. Então, nós viemos aí sucateando a nossa cultura, a nossa expressão cultural, vamos dizer assim, a nossa memória, porque eu preciso saber de onde eu vim, né? Isso é uma questão de identidade. Por que a gente não valoriza isso? E não é só as pessoas que se interessam por este assunto. O desenvolvimento econômico, a cultura tem a ver com o desenvolvimento econômico. Claro que tem. Claro que tem. Diretamente. O Gabriel, se você for verificar, nós temos problemas na Estação da Memória, nós temos problemas na Cidadela Cultural, nós temos problemas no Museu do Sambaqui, nós temos problemas no Arquivo Histórico. É mais fácil. E o Arquivo Histórico é um perigo, viu? Já caiu uma parede lá. Sim, ele tem problemas estruturais. Sim. Então, eu gostaria de fazer um pedido para vocês agilizarem um pouquinho e comecem a cobrar desse pessoal para que botem ação, porque abram os museus,
Qual é o problema de abrir o Museu de Arte? Sim, né? então, a pressão, da onde vai vir a pressão? Da sociedade, porque nós representamos a sociedade, o Conselho. Enquanto poder público, nós não podemos fazer nada, né? A gente está no mesmo alinhamento, digamos, a Secult aqui e o Conselho aqui. Tem titulares da Prefeitura no Conselho? Tem, né? Mas, segundo a Prefeitura, nós, enquanto conselheiros, sociedade civil, temos que nos organizar. E, realmente, o Conselho não é organizado há anos. Então, isso aqui é o resultado de anos de abafamento da expressão. Porque o que é uma música? É a expressão de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas, que é relacionada a um tempo e um espaço. Então, eu sempre digo assim, que a história da arte, aliás, a história deveria ser ensinada junto com a história da arte. Porque a arte nada mais é do que um retrato daquela época. Uma boa obra de arte. Né? Muito bem. Gente, nós estamos aqui de olho aberto. Solta a vinheta aí, Zé. De vez em quando a gente mostra problemas nos bairros mais distantes do centro. Mas também vão achar problema lá distante. Rua Saguaçu com a Dona Francisca, bem centrão, né, Arno? Olha aí o que nós encontramos na Rua Saguaçu. Na verdade, nós não fomos lá, nós recebemos fotos, tá? Essas são fotos que foram enviadas para o programa Passando a Limpo, apresentando uma série de problemas, lixo. O que mais que a gente vê ali, Arno? Olha só. Esquina da Saguaçu com a Dona Francisca, em frente à Casa da Cultura. Olha só, para não falar, para não dizer que nós não estamos falando de cultura. Então, isso aí é uma cultura, uma prática cultural em Joinville. Bagunça, buraco, lixo, mato. Ou seja, isso é o retrato cultural ou o cenário cultural urbano de Joinville. E rapidinho mostra para mim os moradores de rua por toda parte, Zé. Toda parte moradores de rua aqui em Joinville. Esse é um problema recorrente que nós já exibimos aqui em outras ocasiões e eu vejo pouca mobilização por parte da administração em relação a esse tema. Não vi nenhuma posição oficial por parte da gestão de Joinville em relação ao assunto. Moradores por toda parte, e não é só no centro, em vários bairros da cidade a gente encontra essa situação. Vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha, nós estamos aqui com o Arno Kuhlmann, daqui a pouco o Ariel Pisolatti, professor Osni Pisca, e a nossa convidada, a Gabriela Loyola, que é presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais. É rapidinho o nosso intervalo. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo, aqui na TV da Cidade, também na TVBE. Olha, você é nosso convidado. Siga as redes sociais do programa Passando a Limpo, nesse endereço aí, ó, Passando a Limpo na TV. No YouTube você vai encontrar todos os programas na íntegra disponíveis, tá bom? Comente lá, dê sugestões de pauta por lá. A gente está sempre garimpando ideias, sugestões e queixas. E se você encontrar algo a ser elogiável, também fica à vontade. Avenida Getúlio Vargas. Olha só como é que está a Avenida Getúlio Vargas. Falando em mobilidade, é um problemaço o trânsito em Joinville em todos os pontos. Outro dia eu acho que foi o professor Osni Pisca que falou que isso não é luxo, né, professor? Ou se faz alguma coisa, ou simplesmente vai parar tudo. Se faz obras estruturais, não adianta. Chega de gambiarra, né? Joinville já vem no processo de paralisação há tempo. Joinville vem parando há tempo, gente. Isso a gente tem alertado, olha, e mais, Joinville a Prefeitura continua fazendo experiência com a cidade, a Prefeitura continua inventando coisas, resolve um problema, cria no entorno 4 ou 5, nós estamos cansados, o programa vem repetindo isso, e eu não vi nenhuma ação contrária, nenhuma ação, né? O processo de rastejamento vem avançando. Eu chamo de rastejamento urbano há muito tempo. Se rasteja, não se chega mais a lugar nenhum, sem rastejar. Eu escutei no começo da década, da segunda década desse século, um técnico do IPUJ, numa palestra lá na CDL, falar o seguinte: olha, nós não podemos fazer muita coisa, porque o que nós herdamos
culturalmente esse sistema viário, essa rua. Então não tem mais solução. Opa, foi o que eu escutei. Sim, Bom, sim, claro. Eu digo o seguinte, se nós não temos espaço, a gente tem que procurar soluções em outros modelos de transporte. Claro. Então, se eu tenho que tirar os carros da rua, como? Com um sistema de transporte público eficiente. E esse transporte não público, deficiente, né? Eficiente. Ou seja, ecoeficiente eu chamaria. Com novos modelos de matriz energética, com outro tipo de carregamento, eu até brinco que a diferença do transporte público de Curitiba, que já foi muito bom, é o lugar onde anda a escada. Exatamente. E o lugar da escada em Curitiba fica no Tubete. Em Joinville, para perder tempo, o ônibus carrega a escada. Então, são modelos de transporte, ou sistemas, ou formas de fazer. Mas o que acontece na prática é exatamente o contrário. Né? Ao invés de tu evoluir, tu involui. Tu atrapalha, porque hoje o transporte é desumano o transporte competir com os carros num sistema viário complicado como é o do Joinville. Não tem horário, não consegue cumprir horário, não consegue absolutamente nada. Ariel, quem é o responsável por esse planejamento aí? Bom, pelo planejamento é a CEPUR. A gente tem que ter cuidado porque essas siglas mudam com muita facilidade. CEPUR. Agora é CEPUR. Tá? E a operação é responsabilidade da CEINFRA. Dá um tiro no pé do cara da CEPUR aí que planeja isso e mais um no pé do chefe da Guarda Pretoriana. Brincaram até que o nome, CEPUR, o UR, alguém me perguntou, é urbano ou é rural? Eu não sei mais o que é. Vamos dar uma olhadinha na Praça do Olímpio, que também é outro local onde a gente percebeu grandes problemas no trânsito. Olha aí a Praça do Olímpio. Que beleza! Você, depois de um dia exaustivo de trabalho, vou para casa. Olha aí o que você tem que ficar aguardando. E não é só no centro, gente. Não é só no centro. Não precisa. São em todos os cantos. Quer ver? Só pegar a Ponte do Trabalhador e ir para o Boa Vista, tu já sente o drama. Monsenhor Gersino, zona sul da cidade. Vamos dar um pulinho na Monsenhor Gersino, na zona sul da cidade? E eu alerto mais uma vez que não estava acontecendo nada excepcional, tá, gente? É rotina. Esse é o dia a dia de Joinville. Você vai para casa, você tem que encarar, como aí na Monsenhor Gersino. A cidade pagando o custo. Todo mundo pagando o custo. A Monsenhor Gersino é uma das ruas mais complicadas, principalmente porque entra a Fátima, ela é muito complicada, ela é sinuosa, ela tem interferência com a rede ferroviária e nada acontece. O Ariel, agora você imagina com a ponte Joinville, que vai ligar nada com coisa nenhuma. Não, vai resolver os problemas. Vai resolver. Cadê a beira-mãe? Cadê o eixo ecológico leste? Essa tese o programa já defendeu, né? Aproveitamento, já que os recursos são poucos, aproveitamento desses recursos em obras que melhorem o sistema viário, mas que deem uma resposta imediata, né? Não, vão dar agora, vão fazer a marginal do cemitério. 200 metros, realmente vai resolver o problema até da a Portunhão, 280 metros, Gabriel. Onde está o plano viário contratado na gestão Udo Deller? Opa! Não, é plano de mobilidade. Plano de mobilidade. Onde é que está? MOB. Onde é que está esse projeto que foi pago Você já viu? E nós já estamos há bastante tempo no Você já viu esse plano? Não Você vi. Já folheou, já leu ele, já estudou? Vi rascunhos, como o da Bíblia. O Arno, você falou um nome aí agora que vou fazer um parênteses. Eu não podia esquecer o nome dele. Ele devia mudar o nome para Âncora. Para afundar o quê? Afundou Moisés. Também. E afundou Fernando Krelin quando foi candidato a prefeito. O do dele? Não. E falou em alto e bom som que foi candidato para unir o MDB. E como é que ficou o MDB? Liquidificado. Aliás, partidos tradicionais foram liquidificados nessa eleição, não foi só o MDB. Não foi, não. Última imagem sobre mobilidade. Quem vai para o Boa Vista ou volta do Boa Vista para o centro, daqueles bairros adjacentes, sabem que a Helmut Falter e a Albano Schmidt são sempre um problema, né? O trânsito está sempre engarrafado. Aí hoje pela manhã, um supermercado foi inaugurado ali, e daí, olha o que aconteceu. Olha que beleza. Não, nem precisava fazer propaganda do supermercado, mas esse é o mercado aí do Grupo Koch, que inaugurou. E, gente, foi um caos. Quem teve que utilizar
aquela via. Agora hoje, tem 2 lá. Veio 2, né? Porque ontem, na quarta... Alguém viu o EIV? É isso que eu queria perguntar. Alguém viu alguma cobrança sobre quais as obras necessárias? Estudo de impacto de vizinhança. Exatamente. Isso aí já não é mais nem impacto de vizinhança, isso aí impacta a cidade inteira. Mas olha o trânsito. Não foi feito tudo? Não, deve ter sido feito, mas é só para cumprir. Você não viu, Ariel? Mas aproveitando o supermercado, aquele que botaram entre a João Colim e a Blumenau ali, lá de Florianópolis, ele tem estudo de impacto de vizinhança? Também não soube de nada. Também não tem. Porque é a velha história, né? O estudo de impacto de vizinhança não foi criado para ser guardado numa prateleira. Imperatriz. Claro. Alguém falou na campanha que este governo, se eu não posso estar muito enganado, que seria implantado, o secretário de Planejamento, alguém falou que iria introduzir não é o impacto de vizinhança, e sim o PGT, a lei do polo gerador de tráfego. Alguém falou. O Arno, nós sabemos que há décadas, e você testemunha que o seu trabalho de conclusão de cursos, embora você seja novinho ainda, foi feito pela ponte da Rua Albert. Então, tinha lá, fazia parte. Mas era uma ponte melhorzinha do que essa que vão fazer. Né? Não era nem um projeto de ponte, e sim a intenção de fazer ali uma travessia. Uma ligação, né? Uma ligação, não tinha um projeto da ponte. Faz-se uma travessia. Então, assim se faz planejamento, com intenções. E depois vai ser operacionaliza. A gente não contava com aquele tapume e um cadeado. Mas a obra continua parada? Eu confesso que a gente não foi checar, mas a obra não está parada, o que está parada é a máquina. A máquina está lá. Gente, então toda semana, se aí no seu bairro você tem problema de mobilidade, manda pra gente. A gente vai lá mostrar para o pessoal, para mostrar que não é um problema central, problema generalizado no trânsito em Joinville. Cidadela Cultural, vamos aproveitar a presença da nossa convidada. Deixa eu ver algumas imagens da Cidadela Cultural da Antártica, né? Afinal de contas, lá teve incêndio, teve o problema do lixo, parece que agora o pessoal vai remover o lixo, que é uma notícia interessante, só que para remover o lixo, há muita coisa implicada, inclusive a questão da segurança daquela estrutura histórica, Gabriela. Sim, eu estive ontem com o secretário, né, já que fui convidada a falar sobre cultura. Eles estão agora homologando, terminando, né, o processo de licitação para que se faça a limpeza desse lugar, mas principalmente para eles verem o que sobrou de patrimônio. Né? Essa é a grande missão agora, inclusive. Por conta do incêndio? Não, por conta de tudo. Esse imóvel está interditado desde 2008. Mas aproveitar o que você falou, ali existe um problema de segurança. Como é que você vai botar pessoas vasculhando, tirando esse material, se o risco de uma queda de uma parede, de um telhado é iminente? Pois é. Então eu acho que as coisas estão meio invertidas. Será que não seria melhor primeiro você olhar as estruturas que lá estão e dar segurança para que as pessoas possam trabalhar de forma correta? Porque nós estamos invertendo a coisa. E avaliação de risco. Avaliação de risco. Avaliação de risco, exatamente. Não, porque segundo o secretário, né, em seguida será feito isso. Então já está... Aí já caiu na cabeça. Aí, ó. Já estão fazendo a licitação para quem vai fazer o escoramento, né? Mas a gerente de patrimônio estava junto, Roberta Veiga, que vai acompanhar esse trabalho de ver o que é lixo, o que não é lixo, né? Eu imagino que haja alguma, sei lá, algum fato, né? Um dado de que eles não correm risco de vida, né? Porque seria uma loucura, né? Mas olha, faz tempo que eu não vou pessoalmente na Cidadela, mas já na época que a gente tinha acesso ainda, a situação em termos de estrutura ali é complicada. Sim, claro. Aquilo pode cair a qualquer momento. As pessoas brincam com fogo, aquilo pode cair a qualquer momento. Aliás, já queimou um pedaço. O Ariel e Gabriel, é o seguinte, enquanto São Francisco do Sul entra na Justiça, a Fundação Cultural, para reabrir
O Museu do Mar? O Museu do Mar, que foi reaberto. Aqui nós reforçar as estruturas. Aqui é o contrário. A prefeitura entra na justiça para não fazer abrir o que a justiça determinou, para postergar. Essas pessoas devem ser responsabilizadas. Sim. Tem mais uma questão ali. O Ariel deve lembrar bem que quando foi adquirida a Cidadela, ela tinha outros galpões em outras partes. Sim. Que paulatinamente foram bloqueadas o acesso e parte delas até demolida. Isso. Do lado esquerdo, da parte do sul, isso. Tinha ali tinha depósito eram áreas abertas. Tinha, ali servia como depósito de engradado, então, essas coisas todas no passado. Eu já tive acesso lá à Cidadela e eu tenho medo de entrar na parte do fundo. Eu tenho medo de entrar na parte do fundo. Então, né? Se eu que faz algum tempo que não vou, eu já tinha medo antes, imagina agora. Tenho medo de entrar. Ô, Gabriela, posição do Conselho de Cultura em relação à Cidadela Antártica. Nós temos mais um quadro depois que é o nosso Cachoeira, mas gostaríamos de ouvir a sua opinião. Então, eu estou começando a receber informações, tentando conseguir informações, mas assim, a conclusão que eu tenho com relação ao Conselho, que o Conselho é omisso, foi omisso por muitos anos, porque eu entendo o Conselho como guardião do nosso plano municipal de política cultural feito há 10 anos, mais de 10 anos até. Então assim, a sociedade civil, nós fazemos parte desse patrimônio, certo? E nós nos calamos. Então a minha grande meta será entender quais são as restrições no funcionamento desse conselho que levaram a esse estado, porque ninguém cobra nada. Vocês sabem que a Fundação Catarinense de Cultura, ela cuida de 13, mais ou menos, espaços de cultura no estado de Santa Catarina. Sabe onde eles estão? Menos um, todos em volta de Florianópolis. E nem Blumenau, nem Joaçaba, nem Joinville reclamam. São Francisco recebeu o Museu do Mar por uma vontade política, por trabalho, né? E a gente fica calado aqui esperando quem vai fazer. Muito bem. Gente, vamos agora para o quadro Nosso Cachoeira. Pois é, ali nas imediações do Cachoeira tem o Parque Zoobotânico. Parque Zoobotânico que foi, uma palavra da moda aqui em Joinville, parcialmente interditado, né, está sendo nesse momento parcialmente interditado para que essas obras sejam realizadas, professor Osnipiski. Aquele lago que há ali no Parque Zoobotânico, parece que ele é bem profundo, né? Outro dia você falava que... Era uma antiga pedreira. Isso. A construtora Keller. O quanto aquilo ali é seguro, aquele lago? Não sei. Na época eu fui secretário, mandei fazer um laudo, mas de vez em quando tem uma infiltração. O Mendesati cuida porque manda fazer lá um laudo lá para ver como é que está essa parede lá. Aliás, a primeira construção que vai junto, se acontecer um acidente, é a Secretaria de Infraestrutura. O órgão responsável por garantir que aquele local fique seguro. Por ironia do destino, né? Então é bom o pessoal dar uma olhada. A gente está brincando, mas no passado houve essa preocupação, né, professor? Não, hoje não tem preocupação de nada. Aliás, a semente desse parque se deve a uma pessoa chamada Osnipiski. A ideia da construção do parque tomou corpo quando você era secretário de Serviços Públicos. Inclusive a arquitetura dos escritórios que tinham lá eram até diferentes. Eram, exatamente. Eram bem diferentes. Cobertura de palha, exatamente. Chafariz. Inovadora. Estação de tratamento de esgoto do Vila Nova, a ET do Vila Nova. Quantos dias, Arno? Você que está mais perto? 373. Mas tem novidades lá. Chegaram mais tubos. Mas aqui não é uma estação de tratamento ou um depósito de tubos para alguma rede coletora ou rede de abastecimento d'água? Aquela pichação ali não são vândalos, tá, gente? Porque no período eleitoral não pode aparecer a origem do recurso. Senão o outdoor estaria preservado, tá? Eles só fizeram jogaram uma tinta ali para
para cumprir o que a legislação prevê, que durante o período eleitoral a origem dos recursos em outdoors não podem ser, em placas de modo geral, não pode ser... Coisa do STF, então. Provavelmente, né? Não sei, na verdade não sei. É a legislação eleitoral. É isso aí, gente. Mais de um ano com a ET do Vila Nova e assim a gente chega ao final do Passando a Limpo, professor. Só um detalhe rápido. Diga. Vamos ver se na semana que vem a gente tem algum tempo para falar sobre o Circo da Cidade. Novidades para você. É mesmo? Ô, Gabriela, muito obrigado. Obrigada. Desculpe que o programa aqui é dinâmico, aborda vários assuntos, mas eu acho que você foi muito feliz, deixou aqui para a gente a sua posição, sucesso à frente do Conselho e cobre da Secretaria, você e todos os conselheiros. Boa noite, telespectadores, boa noite, Enio, boa noite, Gabriela. Boa noite, Arno. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ariel. Boa noite. Muito bem, chegamos ao final do Passando a Limpo. O conteúdo na íntegra do programa fica disponível no YouTube. Até a semana que vem. Tchau, pessoal.